Muito bem, irmãos. Continuando a parte que nos interessa. Eu já tenho dito para os irmãos que eu já sirvo a Deus por mais... Aceitei Jesus faz 50 anos, mas eu já sirvo a Deus desde a idade dos 13 anos. Até então eu não sabia o que era aceitar Jesus. Mas eu já leio a Bíblia desde a idade dos 13 anos. Já contei meu testemunho ali. E nesses últimos dias eu estou lendo mais frequentemente. Não passa um dia que eu não leio a Bíblia. Me acordo às 3 horas da manhã, 2 horas, 1 hora, 4 horas. Às vezes me acordo, leio, medito, deixo gravado, volto a dormir de novo. Aos sábado e domingo, às vezes dou uma saída com a esposa, volto, vou gravar de novo, vou ler de novo. Eu tenho, já contei, eu já li, olha, nos meus 50 anos de fé, eu creio que já tenho lido uns 1000 livros, já possui mais ou menos isso também. Eu não compro um livro se não for para ler. Eu leio e se aquilo realmente me interessa, eu leio 1, 2, 3 vezes, faço as minhas anotações. A minha Bíblia é que nem um charque ali, tá? um bofe, mas eu só leio ela em casa, nem levo de vergonha. Não falta nenhuma folha, mas tudo anotado e tal. E esses últimos dias, depois da operação, Deus tem me acelerado a minha mente, até parece que renovou a minha mente também. Aí eu dizia para minha esposa, cuida, velhinha, coração novo, pulmão novo, estou arrumando os dentes, né? E até os à vista, irmãos, com 70 anos, fui lá, passei não, o médico me deu uma bronca, dizendo, o que estás fazendo aqui, que você não enxerga nada? Estás usando do óculos? Não, então vai procurar usar com urgência. Me deu um xingão. Aí eu voltei novamente, fui lá. Na segunda vez, na mesma semana, puf, enxerguei tudinho. A doutora disse, mas, seu José, o senhor está de parabéns com essa idade, com essa vista? Eu digo, oh, glória, vista nova também. Então, imagina só, irmãos, estou usando isso aqui porque está dando muito brilho aqui, eu acho que estou com uma luz muito perto, e eu estou olhando para minha cara está brilhando, mas não é da glória, não, é a claridade da luz mesmo, mas aqui na leitura aqui está legal. Eu disse para minha velha, pulmão novo, coração novo, dentes novos e vista nova, eu digo, cuida, vigia, né? Então não é preciso, meus queridos irmãos, assim uma dose de perspicácia para constatar que nas últimas décadas muitos evangélicos se distanciaram do postulado da fé da igreja e muito também da reforma, chama-se a reforma protestante, que os irmãos sabem que a reforma começou no ano de 1500, ali por ali, através de Martim Lutero, que foi um homem que começou a ler a Bíblia Sagrada e, a partir de então, Deus despertou ele dentro do catolicismo romano. Se vocês não conhecem a biografia de Martim Lutero, eu aconselharia a conhecer, porque eu já venho ouvindo isso há mais de 50 anos atrás e nunca entendia nada de... Eu só entendia, meus queridos irmãos, que os luteranos eram os protestantes, chamado. Depois, na década ali na década de 60, a minha mãe dizia assim, que a minha mãe também era protestante. A minha mãe dizia, meus filhos, ela trabalhava, era viúva não, ela era... Pai deixou dela no final, foi ver quanto a mulher. E era eu e a minha irmã, mais nova. Ela dizia, meus filhos, se vier aqueles homens do livro da capa preta, pelo amor de Deus, fecha a porta e a porteira e não recebe. Não recebe aqueles homens do livro da capa preta. E eu fiquei com muitos, dos 6 anos, irmãos,
até os 13 anos, eu fiquei com medo das pessoas do livro da capa preta. Quando eu ia para a missa e via aquele grupo assim passar, das pessoas do livro da capa preta debaixo do sovaco, aquelas mulheres saia comprida, cabelo comprido, aqueles homens que não usavam cabelo comprido como eu, nem bigode, nem barba. Eu disse, isso, essa gente é do livro da capa preta. Eu ia para a missa com uns 13 anos, eu era da idade de 8 anos, eu já era assíduo na igreja, assistindo às missas, doutrina dos padres. E um dia um padre falou assim para nós, os meninos, porque naquele tempo a igreja católica eram seminaristas, eles atraíam os meninos para o seminário e as freiras atraíam as meninas para o convento. Eu não vou contar a razão tudo, mas eu conheço toda a história da igreja católica, de fio a pavio, que tem a história da igreja, da instituição, que depois que a igreja se institucionalizou, todas as igrejas abafaram, esconderam, jogaram para debaixo do tapete a igreja verdadeira. Presta atenção. Fica com a antena em pé, que quem está falando tem conhecimento de causa, tem experiência. Mas naquele tempo, com zelo pelas crianças, para que eles sofressem assim uma influência e despertasse nos meninos a vocação sacerdotal, e quando eles observavam que existia entre o grupinho ali de 30, 40 meninos, porque nós íamos na igreja não para receber a doutrina. Nós íamos na igreja para ganhar um cartãozinho carimbado, e naquele cartãozinho nós guardava ele para o final do ano ganhar presente. Essa era a primeira razão. Segunda razão, nós ganhava também outro cartãozinho com uma outra cor carimbado, e com aquele outro cartãozinho nós podíamos se apresentar na matinê das 2 e das 4. Das 2 era para menor de 14 anos, e das 4 daí tinha que ser pago, mas daí só entrava. Depois ela passou acima de 14, acima de 16, depois tinha até os 18 anos. Naquele tempo não existia televisão. Existia? Não existia. Depois que foi surgindo a televisão. Quem tinha televisão, isso foi no ano 70, as primeiras que vieram. Preto e branco, aquela coisa era toda. E só os ricos tinham televisão. Para nós, o conhecimento da televisão era pouco. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui para Curitiba. A primeira vez que eu vi televisão, olhei nas lojas assim, era cada loja uma televisão, cada loja uma televisão. Lá em Curitiba, na nossa cidade, nem existia isso. Eu cheguei em casa correndo a toda, disse, mãe, eu vi um rádio, mãe. Eu vi um rádio, mãe. Eu disse para a mãe, eu vi um rádio. Sim, meu filho, você nunca ouviu o rádio? Disse, não, mãe, eu vi um rádio, mas eu vi o homem falando lá dentro. Eu disse, menino, tu tá ficando biruta da cabeça? Todo rádio dá a impressão que tem uma pessoa conversando lá dentro. Não, mãe, eu vi a pessoa falando comigo, mãe. Eu disse, tu tá ficando biruta, piá? Tu cala a boca, senão te dou um peteleco na orelha. Eu disse, mãe, a mãe precisa ir lá na cidade ver, mãe. E a minha tia e o sobrinho deram risada de mim. Eu disse, mas o Vardier é calça curta mesmo, lá do interior. É televisão, Vardier. Como é que é? Televisão. Eu nem sabia falar televisão e não entendia o que era aquilo. Naquele tempo,
Não, ele no SBT não tinha programa na televisão ainda não. Afinal, deixa pra lá. Tinha alguma coisa ali. E eu ficava lá que nem cachorro, assim, olhando aquilo, admirado. Sabe quando o cachorro vê aquele negócio de carne mexendo assim, sente o cheiro e fica olhando, olhando, olhando. E eu ia lá, em vez de vender pipoca, pé de moleque, paçoquinha, ficava ali vendo televisão. Admirado, com medo, quando vinha aqueles avião assim, filme de guerra, eu me abaixava, assim, misericórdia, vai passar. Eu ainda olhava para os lados para ver se não tinha passado mesmo. Deixa quieto. Então, meus queridos irmãos, quando Martinho Lutero veio, ele veio para reformar a Igreja Católica, mas os bispos de então ali, na Alemanha, houve uma perseguição, entregaram ele para o Papa, e o Papa quis matar Martinho Lutero. E daí Martinho Lutero teve que capar o gato. Eu falo uma linguagem assim bem rústica. Quer dizer, teve que fugir. E quando ele estava fugindo, veio uma outra carruagem e perseguiu ele, foi e prenderam ele. E encapuzaram ele. E ele pensou, agora é o fim, é minha morte. E deixaram a diligência dele, naquele tempo era carro de mola, a correr ao vento. Solta, ele era. Os cavalos correm para onde quiserem, param quando quiserem. E acharam a carruagem dele, mas não acharam ele. E constataram que Martinho Lutero tinha sido morto. Só que quem armou a cilada para ele e escondeu ele por mais de um ano era um amigo dele. E quando tiraram o capuz, que ele pensou que agora eu vou ver o algoz da minha alma, que vai me mandar para o Beleléu, para o céu. E a pessoa armado na presença dele, ele disse, não vim para te matar, eu vim para te salvar. Talvez tenha luterano que nem conhece essa história, porque nunca conheceu a história do próprio fundador da igreja. Só os mais velhos, talvez. Porque os mais novos estão todos no celular e na... Deixa quieto. Deixa quieto. Não é um julgamento, irmãos, é uma realidade hoje visível, viva e ativa. Mas deixa quieto. E quando ele se deparou, ele disse, não, eu tenho te raptado, você vai ficar comigo, porque senão eles iam te matar. E ninguém pode saber, porque se souberem que fiz isso contigo, quem vai pagar pela vida sou eu, e você vai ficar caladinho e boca fechada, porque eu prefiro te matar do que eu e a minha comunidade toda ser morta. Sabe o que aconteceu com Saul? Tempo que Saul perseguia Davi, quem lê a Bíblia conhece, né? Davi matou 80 sacerdotes à procura de Davi. Só não matou o próprio Samuel, porque temia Samuel. Sabia que realmente esse era um homem de Deus. E que se ele colocasse a mão em Samuel, seria, mas antes ele fulminado, como foi Nadab e Abiú. Porque ele não matou Samuel, porque realmente viu que Davi não estava ali. E Samuel não estava pregando mentira. Não, ele passou por aqui, mas eu aconselhei que ele fosse. E agora os outros não souberam e nem sabiam e foram mortos. Assim fez aquele cidadão, ele segurou, escondeu Martinho Lutero, e Martinho Lutero ficou na sua residência por mais de um ano. Enquanto Martinho Lutero estava ali escondido, sabe que Deus deu a revelação para Martinho Lutero para escrever a Bíblia Sagrada do latim para o alemão. E a primeira edição da Bíblia Sagrada
alemã foi escrita por Martim Lutero. E não só uma Bíblia, mas várias edições que espalhou por toda a Europa. E aí a bomba estourou. Quando pensaram que estavam perseguindo a Martinho Lutero, expulsando da igreja, como fizeram comigo, por eu ter um pouquinho de conhecimento e dizer que algumas coisas dentro da igreja não estavam corretas, eu não vou falar aqui, porque senão vão tentar me matar, ou me apedrejar, ou hoje é diferente. Deixa quieto essa parte. Quando descobriram, Martinho Lutero já tinha passado e surgiu o primeiro exemplar. Desse primeiro exemplar, eu estou com 70 anos, se Deus quiser, se eu não fizer esse ano, aqui na minha cidade tem professores que dão gratuitamente aula de alemão. Mas daqui uns 2 meses eu vou terminar a reforma desse rancho velho aqui que está caindo quase na minha castilota, o outro lado ali, que é um rancho grande. Um salão de atividade, um salão para a família, sei lá o que, como é que chama isso aí. E eu vou estudar o alemão e vou pregar em alemão. Se Deus quiser, olha só a coragem do velho aqui. Ich bin klein, mas allein, e embora. Sou pequenininho, meu coração é limpinho. Ninguém mora dentro, só Jesus Cristo sozinho. Essa a oração eu nunca esqueci, desde a idade de 6, 7, quando eu aprendi a falar. Só falava alemão, eu tenho saudade. Amém? E aí onde que surgiu, irmãos, a reforma protestante. E nós temos visto, meus queridos irmãos, que não há preocupação em interpretar corretamente o texto bíblico com os parâmetros da hermenêutica, ou fazer uma exegese. Hoje, meus queridos irmãos, não tem preocupação com a ética cristã. E a partir desse momento, meus queridos irmãos, existem tantas denominações, eu já falei aqui, se vier uma ditadura, entre aspas, e cortar a metade dessas igrejas que não pagam imposto, não declaram imposto de renda, e compram fazendas e não querem mais aquele drone, porque o drone alcança muito perto. Eu preciso de um helicóptero dos dízimos, e tem alguns que cobram trízimo, o dízimo dos dízimos. Deu para entender? E mostra alguma coisa dentro da Bíblia Sagrada e faz aquela ensinação do inferno e leva bilhões, não milhões. E o governo federal está em cima disso. Daí vocês pedem para a bancada evangélica, a bancada da bala. Pelo amor de Deus, deputados, nós votamos para vocês. Tem alguns aí que fazem um zuzuê na televisão, no YouTube. Que eu olho para o camarada e disse, atrás de uma boa ação existe uma má intenção. Eles estão que nem raposa, cuidando das galinhas. Olha, vocês cuidam lá, porque nós que financiamos a campanha de vocês, hein? Tiramos do dízimo um dízimo, que são milhões, e colocamos vocês lá dentro. Agora vocês cuidam da nossa casa aqui, ó. Não fecha, porque senão vocês vão passar fome. Vocês nunca trabalharam. É assim que está a nossa igreja, irmãos. O crime organizado, eles preparam lá fora deputados, senadores e até juízes. Vocês acham que esses advogados que estão lá são de confiança? São para defender o Estado? São para defender o ladrão bandido contra o Estado. São os cupins, os parasitas. E assim está dentro das nossas igrejas do Brasil. Então, daí você é induzido, meu querido irmão.
eles fazem uma indução na tua fé e fazem até alguns milagres. O diabo também faz milagre. Ele disse, próprio Jesus disse, os apóstolos falaram que o diabo vem até vós com grande poder e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e vai descer até fogo do céu, para procurar enganar até os escolhidos. Olha só. Fiquem esperto. Daqui para frente a coisa vai pegar fogo. Já dei a minha introdução de 20 minutos. E se você teve paciência de guardar a primeira parte, você vai ter paciência de guardar a segunda parte. Ou a terceira ou a quarta. Agora fechou-se o segundo, que eu cada 20 minutos dou uma paradinha. E aí vou continuar com a reforma, que precisa ser feito na igreja do Senhor. Quando eu falo na igreja do Senhor, é na instituição religiosa. Porque a reforma não precisa ser feita da verdadeira igreja espiritual. Mas talvez que eu esteja aqui, meus irmãos, despertando o Brasil e alguns pastores que perderam a coragem de perder seus membros com medo de passar fome. O homem fiel, irmãos, nunca vai passar necessidade. Deus é dono do ouro e da prata. Eu sempre disse, eu sou o homem mais rico do mundo. E bota fila aí desses. Porque se for para gastar no reino de Deus, Deus vai me dar todos os recursos. Eu não preciso mentir para ninguém. Se fingir de santo, milagreiro, ter seguidores? Não. Se for para isso, eu quero que Deus me leve agora. Eu deixo essa parte em nome de Jesus, daqui a pouco eu volto.